O campeão voltou, o campeão voltou. Tá, que campeão, cara? Cara, o importante é que a gente tá de volta. Olá, seja muito bem-vindo. A taça foi só essa, né? A única taça que a gente ganhou aqui no Brasil. Porcaria nenhuma. Nem experiência ganhou. Nada. Pós-Copa, sim, estamos de volta e você já sabe, é muito bem-vindo ao Fatos Histéricos, falando de história de uma maneira diferente, de uma maneira divertida e não tão trágica quanto a seleção brasileira. Pode bater aqui, ó. Entra, por favor, 7-1. Eu apanho até amanhã. A gente ficou muito entristecido com a Copa do Mundo, com o que aconteceu, mas se você acha que o brasileiro é um fracassado por natureza, tem gente que é muito mais burra, incompetente e infeliz. Uma desgraça! Se fosse 1-0, a gente ia buscar que nem naquele jogo. No caso de hoje, então, vamos falar um pouquinho, né, nessa volta sobre um caso que aconteceu no dia de hoje, né, dia 4 de agosto, que é a Batalha de Alcácer Quibir, que aconteceu lá no Marrocos e que tem como grande personagem dessa história o rei Dom Sebastião de Portugal. Um menino daquela idade foi rei de Portugal. Por quê? Esse senhor que está aqui, né, nesse retrato com essa A cara dele já tem a cara que tirou um pum. Quem era então o Dom Sebastião? Dom Sebastião, ele era um rei da dinastia de Avis, uma dinastia que durou uns 300 anos mais ou menos lá em Portugal, e que ele foi o único, o nome que ele entrou na história é Dom Sebastião o Desejado. Por quê? Ele é neto do rei Dom João III, que é o rei que colonizou o Brasil, né? O Brasil foi descoberto na época do Dom Manuel o Venturoso, foi colonizado na época do Dom João III, e os filhos homens do Dom João morreram. E ele era o neto, o único neto varão, vamos dizer assim, né? O único neto que restou, né, da linhagem dos Avis. Então ele era o desejado, todo mundo assim, para continuar a dinastia ele precisava continuar vivo. O Dom João vai morrer logo quando ele era muito pequeno, quando o Dom Sebastião tinha só 3 anos, e ele vai herdar o reino com 3 anos de idade. Agora imagina uma criança, né, no comando de uma nação aos 3 anos de idade, né? Como é que seria? Que tipo de ordem que essa pessoa vai dar? Então começou o governo dele só aos 14 anos, né? Ficou na regência a avó dele, Dona Catarina, e também o avô Dom Henrique, que era um padre, né? Um cardeal. Durante esse tempo ele foi aprendendo, né, as lições dele com os jesuítas. Naquela época os jesuítas estavam muito em altas, né? Os jesuítas é uma ordem criada pelo Inácio de Loyola e que tinha a responsabilidade de espalhar o cristianismo pelo mundo. Eles eram guerreiros cristãos, né? Aí tem várias histórias, né, que eles foram para vários lugares do mundo, inclusive aqui pro Brasil, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul os 7 povos das missões que são, né, de origem jesuíta, né? Foram eles que criaram. Eles eram, então, guerreiros do cristianismo. E o Dom Sebastião acabou aprendendo também essa doutrina. E virou, assim, vamos dizer assim, um fanático pelas histórias das cruzadas, por exemplo, contra os infiéis, né, do islamismo e etc. Uma expedição militar em que empenhou todos os recursos do país, vai até ao norte da África e tenta recuperar para a cristandade o Império Marroquino. Qual era a situação de Portugal nessa época, quando ele começou, né, a governar a partir de 1568? Portugal já era um império meio decadente, já não estava conseguindo controlar o tamanho que ele tinha adquirido nesse tempo todo de conquistas ultramarítimas, né? O Brasil, a África, a Índia, né? Na Índia lá, o Cabral já teve problemas lá na Índia, né? Diz que o Pero Vaz de Caminha já foi morto lá na Índia, lá numa briga que o Cabral arranjou por lá, né? Então a Índia já não estava dando mais certo para os portugueses, esse caminho, né, já não estava funcionando. O que eles fizeram? Resolveram criar uma rota alternativa e invadir o norte da África. Bom, era uma boa ideia, só que o problema é como foi organizada essa excursão, né? Aí é que entra, né, a parte crítica do Dom Sebastião. Eu tava pesquisando até uns historiadores portugueses, os caras lá com sotaque, né, de Portugal, né? Bigode. Ora, pois, né? Foi para mim uma honra e um prazer presidir a Associação Portuguesa do Bigode neste último triênio. Falando que esses 10 anos de governo do Dom Sebastião, de 1568 a 1578, que é a batalha quando ele morre, foram
pior período assim da história portuguesa. Ele coloca praticamente toda a grana de Portugal nessa empreitada, né? Reúne um exército de 17 mil pessoas, um monte de estrangeiro, tinha italiano, tinha inglês. Essa história de ter legião estrangeira, assim, muito se deve a essa atitude dele de trazer várias pessoas para o exército português nessa época. Mercenários, eram pagos? Mercenários pagos pela coroa, né? E acabaram indo junto com ele. Mas eles não tinham, assim, uma afinidade com o exército português, né? Então eles vão sair de Portugal, vão ir atravessar ali o Mediterrâneo e vão até onde eles vão Marrocos. Marrocos eles chegam no Tânger, que é ali, alguns anos antes, os portugueses já tinham conquistado aquela região. E de lá, ao invés, aí é a primeira cagada dele, ao invés de partir por um rio que já leva para Alcácer Quibir, que é onde eles iam encontrar esse rei muçulmano, ele acabou por levar as tropas por terra, né? Então todo mundo chegou esbaforido lá. Afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, el rei Dom Sebastião. E outra coisa, ele se aliou também, o Dom Sebastião, a um rei que tinha sido deposto numa questão interna dos marroquinos ali. Ao rei Abdallah Mohammed Il Saad. Tem que ler mesmo, né? Repete aí. Saad. Ele se aliou com esse cara, que ele tinha recém sido tirado do governo lá, e os dois foram, né, para essa batalha contra o rei Al-Malik, né? Ou então conhecido também como Muley Muluco. Não é maluco, é Muley Muluco. E aí? E aí quando chegaram lá, aquela guerra medieval, né? Onde é que tá a cagada? Não, a cagada é a seguinte, quando começou a guerra, ele era um moleque de 23 anos, né? Sim. 24 anos, de 23 a 24. Ele não tinha... Noiado. Ele não... Que zoeira. Queria arrumar coisa pra fazer. Exato, né? E não tinha, assim, a manha do que era realmente, assim, a batalha, né? Aí começou, né, os próprios comandantes portugueses, alguns tomaram a dianteira sem a ordem dele, sabe, começou a bagunça total. Primeiro eles começaram a ficar de mosquete, atirando os caras, quando via a cavalaria dos mouros, né, chegou por trás e começou a pegar todo mundo. Dava tempo de... O rei já se mandou pro meio da batalha, ele poderia ter recuado. Ele poderia ter recuado, mas aí na última hora ele não, já que estou aqui, Portugal vai morrer comigo. Talvez o rei não morresse, talvez o rei esteja vivo, esteja à espera da hora certa para voltar a Portugal. É assim que nasce a lenda sebastianista. A grande questão dessa batalha é que nunca encontraram. Tem fontes que afirmam que nunca foi encontrado o corpo dele, e eu achei um documentário que dizem que encontraram o corpo. Para a população portuguesa, esse corpo nunca foi encontrado. Sim. E as pessoas, assim como tinham muita fé na volta do rei, criaram vamos dizer assim, um mito. Uma lenda de que ele estaria vivo. Seria que Elvis não morreu. Elvis não morreu. Are you sorry? Como é uma época muito religiosa, criou-se assim uma espécie de não é um ritual, mesmo assim, a espera de Jesus, vamos dizer assim, criou-se essa história da esperança, a esperança da volta do Dom Sebastião, que entrou para a história como sebastianismo, né? E que até hoje sobrevive. Volta ele no nevoeiro, o chapéu marroquino aqui, que maravilha. Pronto. Tá aí. Não queria tanto esse chapéu, Pronto, ganhou. Tá aí. Então Pronto. tá. Bom, e é isso, né, cara? Então, essa é a história desse rei, né? E na real, ela entrou também pra história como Batalha de Alcácer e Quibir, que é onde foi a vila onde aconteceu isso. E também entrou como a Batalha dos Três Reis, porque nessa história morreram os três reis. Morreu o Dom Sebastião, morreu o Abdallah, lá, que era o aliado dele, e o rei, esse Moluco, ele já tava com peste, e ele não podia estar lá, assim, no campo de batalha, ele tava muito debilitado. E acabou, assim, por ter que comandar as tropas e tal, e de tão cansado, acabou morrendo também. E essa batalha entrou com esse nome também para a história. Bom, a gente sabe que qualquer guerra é uma burrice, né? Mas nos desculpem os nossos irmãos, né? Os nossos ancestrais lusitanos, mas tá aí uma prova histórica de que, de vez em quando... De que nós somos descendentes de vocês também. Organização para a batalha, né?
Mas 7x1 é sacanagem. 7x1 é pra tirar o chapéu. E a gente disse que o campeão voltou ainda. Voltou pra Copa, voltou pra tumba.